Olá, bem-vindo ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvan Amorim e esse é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Pessoal, eu quero agradecer pela caminhada que temos feito junto, pela sua parceria, por esses momentos que estamos juntos. Já estamos na aula de número 33. Nós que agora finalizamos os capítulos, os tópicos de condução atrioventricular. Hoje inauguramos os distúrbios de condução intraventricular. Você vai gostar muito desse módulo, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. São temas de grande importância na prática médica. Um clínico, um médico não pode ignorar, não pode deixar de conhecer os assuntos que vamos mencionar aqui. Vamos começar hoje com a aula de bloqueio de ramo direito. E para que a gente possa fazer, pessoal, a explanação do bloqueio de ramo direito, eu quero recordar com você o sistema de condução do coração. Eu sei que você está cansado de me ver repetir seguidamente isso, mas a repetição em aprendizado é a alma do negócio, então vamos repetindo que solidifica o aprendizado para você. Então aqui nós temos uma representação esquemática de um coração, né, pessoal? Aqui nós temos então ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo intraventricular, região basal do coração, região apical do coração. Um modelo bem esquemático para entendermos o que quero apresentar para você aqui. Então, mais ou menos na região apical, na região alta do septo interventricular, nós temos o nó da V. Lembre-se que o nó da V é a primeira porção ventricular do sistema de condução. Então é ali que os estímulos atriais se aportam. É aqui que começa a sístole elétrica atrial. Muito bem. Então, pessoal, ao nó da V segue-se o ramo de His ou feixe de His. O feixe de His se divide em dois ramos, ramo direito, que é um ramo mais atrófico, que é um ramo mais rudimentar, que é um ramo de condução mais lenta. Isso é importante que a gente fale e eu vou logo mais explicar para você por quê. E é um ramo muito delicado e muito superficial, logo abaixo do endocárdio. Então ele é subendocárdico, ele se encontra muito superficializado. E isso torna frágil ao contato de catéteres intravasculares, por exemplo, os catéteres venosos centrais, né, podem cutucar aqui o ramo esquerdo e isso levar a momentos transitórios de bloqueio do ramo direito. Muito bem, então esse ramo mais rudimentar, mais encurtado, mais superficial, mais delicado, ele caminha para o ventrículo direito. Então o ramo direito, pessoal, é responsável pela despolarização do ventrículo direito, claro, e também mais ou menos por 1/3 direito do septo interventricular ou simplesmente septo ventricular. Muito bem, o ramo esquerdo, um ramo muito mais robusto, um ramo muito mais troncular, muito mais profundo até em relação à superficialidade do ramo direito. Esse ramo então ele vai ser responsável pela grande massa, pela despolarização da grande massa do ventrículo esquerdo e por 2/3, pessoal, esquerdos do septo interventricular. Então isso é muito importante e hoje você já vai ver essa importância e na aula que vem também. Esse ramo troncular, então, ele desce e se divide em pelo menos 2 divisões. E logo mais você vai entender por que eu digo pelo menos. O fascículo póstero inferior, responsável pelas despolarizações das regiões inferiores e dorsais do ventrículo esquerdo, e um fascículo antero superior que vai inervar a parede anterior livre do coração e a parede lateral, fascículo antero superior. Então ele caminha anteriormente e superiormente. Todo o sistema, pessoal, eu representei aqui de forma econômica, preguiça do seu professor, mas todo o sistema vai se multiramificar em ramúsculos, em microfibras, que são chamadas fibras de Purkinje. E as fibras de Purkinje são importantes, pessoal, porque elas se entremeiam com os miócitos, elas se introduzem nos sincícios miócitos,
de miócitos, e isso faz com que haja uma rápida e íntima conexão do sistema de condução com a fibra muscular, fazendo com que esse estímulo elétrico ele chegue de uma forma rápida e quase simultânea em toda a massa ventricular. Então eu quero que você lembre-se comigo que o estímulo chegou aqui no nó da V, ele caminha então levemente mais rápido mais inicialmente pelo ramo direito, em seguida pelo ramo esquerdo, lembrando então que o maciço da despolarização septal é de propriedade, de obrigação do ramo esquerdo. A partir daí o ramo esquerdo despolariza o ventrículo esquerdo, de uma forma muito mais rápida, e o ramo direito, que é um ramo mais lerdo, um ramo mais lento, despolariza com um pouquinho de delay o ventrículo direito. Então, pessoal, aqui nós temos a representação, vem comigo aqui, nós temos a representação dos principais vetores de força da despolarização dos ventrículos. Um primeiro vetor que é de responsabilidade do ramo esquerdo, já grave isso, que é um vetor de despolarização septal. Ele aponta, pessoal, preste atenção, porque isso aqui é a alma do negócio de hoje. Ele aponta para baixo e para a direita. E eu preciso decorar isso? Não preciso decorar. É só lembrar que é responsabilidade primariamente do ramo esquerdo despolarizar o maciço do septo. E isso vai gerar então um vetor que caminha de cima para baixo, da esquerda para a direita. Posteriormente, o estímulo, aqui eu anotei só uma setinha para o lado esquerdo, mas certamente aqui cabe também uma setinha para o lado direito. Ambos ventrículos despolarizam inicialmente para a ponta, para o ápice dos ventrículos, para então atingir finalmente as regiões basais, as regiões ali da base do coração. Então é assim que trafega o estímulo. E pessoal, é importante que eu diga para vocês que quando nós falamos de bloqueio de ramo, sinal de bloqueio de ramo, eu não estou olhando a lesão do ramo, seja direito, seja esquerdo, no meu eletrocardiograma de superfície. O que eu estou enxergando é um padrão estereotipado do comportamento da grande massa sincicial. Aulas passadas mencionamos isso, da grande massa sincicial miocárdica diante daquela alteração de despolarização. Então essa visão diversa da despolarização é que gera um padrão típico do bloqueio. Então eu não posso dizer que isso aqui é atividade, é sinal da atividade do ramo com algum tipo de lesão, mas sim de todo um sincício miocárdico despolarizado de forma anômala. Isso é muito importante. De vez em quando eu sinto entre os alunos uma tendência de imaginar que esse é um padrão, que esse é um sinal da atividade do próprio ramo. Então é importante mencionar que eletrocardiograma é registro de atividade de despolarização como um todo, tá, pessoal? Vamos lembrar da ideia do sincício miocárdico que nós já falamos. Muito bem, então eu quero lançar aqui para você, pessoal, para facilitar as coisas, porque em eletrocardiografia é assim, se eu não souber o que eu estou procurando, eu não sei o que eu encontro. Interessante isso, né? Eu não sei o que eu estou procurando, não vou reconhecer o que encontro. Então não adianta eu sair atirando para tudo quanto é lado, né? A gente pergunta assim, tem sinal de deficiência, de dificuldade de condução do ramo direito, e a pessoa não sabe aonde olhar, não sabe para onde se dirigir. Então eu quero trazer aqui uma forma muito facilitada, uma forma muito enxuta. Quando nós falarmos, pessoal, de bloqueio de ramo direito ou de bloqueio de ramo esquerdo, já aprenda isso desde hoje. Eu vou olhar para as derivações que são de eleição para a visão à direita, que é V1 e V2, vou aqui representar V1, e aquelas que são de eleição para a visão lateral esquerda, V5 e V6, vou eleger V6, tá? Em última análise, quero olhar bloqueio de ramo, vou olhar padrões eletrocardiográficos, vou olhar padrão de QRS em V1 e V2 e V5 e V6. Vem comigo, pessoal. Então olha só, eu quero que você raciocine aqui comigo. Então, você se lembra bem da nossa teoria, da nossa metodologia de imaginar as derivações como olhinho. Aqui eu representei o olhinho de V1, que tem então a sua visão da lateral direita, e aí nós vamos ter que o primeiro evento, esse primeiro
vetor aqui, que é o vetor septal, vamos representá-lo com o número 1, esse primeiro vetor registra sob o olhar de V1 uma inscrição positiva, já que é um vetor que caminha em direção a esta derivação. Do mesmo modo, sob o olhar de V6, registra uma inscrição negativa, ou seja, em V1 nós vamos ter uma ondinha R e em V6, V5 e V6 nós vamos ter uma onda Q, negatividade, que inicia QRS, como nós já falamos. Muito bem. Depois nós temos, pessoal, o segundo vetor, o vetor que caminha para o ápice do coração. Para V1, ele representa um vetor que foge. Lembra? A massa do ventrículo esquerdo é 3 vezes maior que o ventrículo direito. Então é um vetor que foge do olhar de V1. Logo forma uma onda S, uma onda negativa. Pessoal, se isso não estiver seguro, lembre-se de voltar nas aulas anteriores, porque nós já discutimos isso sobejadamente. Eu só estou aqui fazendo uma rápida recuperação para chegar onde nós precisamos chegar hoje. E o olhar de V6? O olhar de V6 é exatamente o contrário. Então esse vetor que aponta para a esquerda, porque ele é puxado para a esquerda, porque a massa do ventrículo esquerdo é maior, vai registrar uma onda R em V5 e V6. Muito bem. Então, pessoal, nós temos que o padrão habitual de QRS em V1 é um RS, normalmente um Rzinho S profundo, com positividade da onda P, da onda T habitualmente. Muito bem, em V6 eu vou ter exatamente o contrário, um Qzinho, um R amplo, com positividade da onda T. Agora vem comigo, vamos imaginar então, pessoal, que nós temos um bloqueio, vou representar aqui nesse desenho, eu tenho um bloqueio. Aliás, quando nós falamos que temos um bloqueio, pessoal, muitas vezes o trânsito, o fluxo do potencial elétrico não está exatamente impedido, ele pode estar dificultado, né? Essa é uma forma que ficou consagrada de chamar de bloqueio, mas muitas vezes a gente não tem ali um impedimento total da passagem, não. Muito bem, então eu tenho, pessoal, o registro do R, como se faz em condições normais, porque a despolarização do septo é de responsabilidade do ramo esquerdo, isso mesmo, e o ramo esquerdo está íntegro. Eu estou falando que nós temos um bloqueio de ramo direito, e aí, pessoal, olha que interessante, há um atraso, o ventrículo direito deixa de ser despolarizado e todo o fluxo de despolarização caminha para o ventrículo esquerdo. Então eu tenho uma formação de uma onda S em V1. Da mesma forma eu tenho uma formação de uma onda R em V5 e V6. Muito bem. Depois da despolarização do ventrículo esquerdo, acompanhe comigo, a despolarização do ventrículo direito se dará fibra, extremamente lento, pessoal. Ao contrário da rapidez, da patência do sistema nativo de condução, a condução fibra a fibra é lenta. E isso forma um grande vetor que caminha em direção a V1, que está olhando para a direita. E isso vai fazer com que haja um R empastado, um R demorado, um R, então, que caracterizará o padrão de bloqueio de ramo direito, que é, pessoal, R, S, R' em V1 e V2, com a onda T invertida. Esse é o carimbo, pessoal. Aprenda esse modelo. Nós apelidamos de complexo QRS em M. Ou alguns preferem orelhinha de coelho. Eu acho que a letra M é muito eloquente para isso. Eu prefiro falar complexo QRS em M, mas há quem diga de complexo QRS em orelhinha de coelho. Grave isso, mas não apenas grave, pessoal. Memorizar por memorizar. Memorize sabendo o que você está memorizando. Então eu tenho despolarização septal, despolarização rápida de V. É importante que se diga isso, pessoal. Essa porção do QRS é rápida. E aí eu tenho uma porção lenta para V1 e V2, um R, para V5 e V6, um S. Então aqui nós vamos lançar as bases, pessoal. Morfologia, complexo QRS em V1, R, S, R', e a duração aumentada, pessoal, normalmente acima de 120 milissegundos. E aqui você se lembra das aulas passadas, nós já falamos sobre isso. Quanto mais alentecido, quanto mais
rudimentar, quanto mais dificultada for a condução, maior será a duração do complexo QRS. Né? Isso é bem tranquilo da gente entender por quê. Então eu posso dizer para você que quanto mais lenta for a inscrição de R, quanto mais extensa, quanto mais alargado for R, pior é a condução do ramo direito. Logo que eu comecei a estudar eletrocardiografia, pessoal, isso já tem alguns anos, eu aprendi assim, bloqueio completo e bloqueio incompleto. Então o bloqueio completo era assumido como aquela condição que também, como eu disse, não é bem verdadeira, em que a gente tinha uma abolição total da passagem do estímulo elétrico pelo ramo direito. Então a gente tinha para o bloqueio completo a morfologia, tal qual eu descrevi, por exemplo, V1, RS, R', mais a duração aumentada. E quando nós tínhamos só a morfologia com a duração ainda normal, a gente dizia que tínhamos um bloqueio incompleto. Esta classificação caiu. Alguns autores ainda chamam, pessoal, de perturbação da condução do ramo direito, aquilo que a gente chamava de bloqueio incompleto, e simplesmente bloqueio de ramo para aquilo que a gente chamava de bloqueio completo. Porém, a classificação mais atual, pessoal, fala em, venha comigo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Vamos ver as características de cada uma de cada um desses níveis de bloqueio. O bloqueio de primeiro grau, nós temos então o desenho clássico R, um R inicial, né? Em seguida o empastamento do complexo QRS, um final de QRS empastado, mas ali no limite dos 120 milissegundos e sem formar onda R, a R', aquela segunda onda R. No segundo grau, com o empeoramento dessa condução, nós teremos a aparição da onda R, com a piora dessa condução aparece a onda R, e aí nós temos que o R é maior, é mais lentecido do que o R', e o complexo QRS habitualmente já tem mais do que 120 milissegundos. No terceiro grau, ou também conhecido como bloqueio de ramo direito avançado, nós temos o mesmo padrão do segundo grau, a formação em R, S, R', sendo que o complexo QRS será maior do que 120 milissegundos e o R', esse segundo R, maior do que o primeiro R, do que simplesmente R. Então, pessoal, essa é a classificação que considera bloqueio de ramo direito de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Um outro sinal, pessoal, um outro achado que eu preciso manifestar para vocês, e veja que a gente está enxugando aqui para tornar compreensível e memorizável para vocês, mas na verdade, lembre-se, o curso é básico, né? Depois você voa com suas próprias asas. Aqui são os elementos basilares do conhecimento. O outro achado, pessoal, é o desvio do eixo. Lembra do desvio do eixo? Desvio do eixo para a direita, desvio do eixo para a direita. Então, você precisa gravar a morfologia, você precisa gravar os aspectos de duração do QRS e você precisa se lembrar que o ramo direito vai desviar o eixo para a direita, o bloqueio de ramo direito, né? Depois, pessoal, nós teremos uma aula exclusivamente para falarmos de correlações clínicas, né? Quais são os achados auscultatórios do bloqueio de ramo direito, qual é a clínica, qual é a importância clínica que o ramo direito tem, qual é o seu significado clínico esse que a gente tanto valoriza e tanto preza, né? Muito bem, pessoal, eu tenho dois traçados, eu trouxe traçados eletrocardiográficos para nós nos deliciarmos hoje. Venham comigo, nós vamos observar dois traçados, pessoal. Então aqui nós temos ACS, 32 anos, masculino, um eletro obtido um exame periódico no seu trabalho. Então, pessoal, nós vamos aqui observar, indo direto ao ponto, né? Então, o QRS de bom padrão, o QRS que nós encontramos as 12 derivações, o traçado é um traçado legal, é um traçado bem claro, né? Lembrando que não há identificação, só para a gente se exercitar na interpretação, porque nós tiramos por fins didáticos e de proteção ao paciente. Finaliza com um D2 longo e eu quero ir direto ao ponto, pessoal. Venham comigo em V1, olha só, V1 tem R, S alongado, tá vendo? Ele faz um Qzinho aqui bem pequenininho, um R, um S alongado com inversão de onda T.
E a duração, pessoal, do QRS ainda é menor do que 120 milissegundos. Eu travei aqui o meu compasso em 120 milissegundos para que você observe isso. O complexo QRS é menor do que 120 milissegundos. Então aqui nós temos, pessoal, um bloqueio de ramo de primeiro grau. Eu tenho então um empastamento, um aumento da duração aqui do final do QRS com inversão de onda T. Na verdade, pessoal, esse paciente é assintomático e isso não tem grandes significados clínicos, né? Vamos ver agora esse caso aqui. CLE é uma mulher, 64 anos de idade, hipertensa, com queixas de palpitações. Eu sei que você vai amar esse eletrocardiograma. Com as mesmas descrições, pessoal, é um complexo QRS, é um traçado eletrocardiográfico, perdão, de bom padrão, tem todas as 12 derivações, tem um D2 longo para nos deliciarmos, o traçado está calibrado, eu recomendo que você volte nas aulas anteriores para vocês reforçar esse conhecimento. E aqui, pessoal, já lançando um gostinho pelas aulas que vem, observe esse D2 comigo, olha, não há onda P no início do QRS, precedendo os QRS, perceberam? Não há onda P, olha aqui claramente isso, não há onda P. E os intervalos, pessoal, RR, são irregularmente irregulares, caracterizando a arritmia mais comum mundo afora, que é a fibrilação atrial. Mostro isso para você só como uma curiosidade, é a causa das palpitações que essa senhora se queixa para nós. Mas vamos lá, vamos para o nosso V1 e observe o que V1 tem para nós de presente, pessoal. Então a gente tem aqui um complexo QRS que tem um R embrionário, um Rzinho bem pequenininho aqui, tá percebendo? No início do QRS, depois vem uma onda negativa, vem um S, despolarização do ramo esquerdo, aqui está, e um R bastante empastado com inversão de onda T, pessoal. Este é um bloqueio avançado de ramo direito. Complexo QRS do tipo RS, Rão-linha. Observe, com QRS maior do que 120 milissegundos, com R' maior do que o R. Então essas características fecham no diagnóstico de bloqueio avançado do ramo direito. Então, pessoal, para a gente finalizar e deixar o recado aí de bloqueio de ramo direito, lembre-se, morfologia, eu vou olhar para V1. Embora eu tenha mostrado para vocês o contraponto em V6, eu quero trazer um aspecto bastante prático. Pessoal, já vamos trazer essa premissa aqui hoje. Quero ver bloqueio de ramo esquerdo, eu vou para V5 e V6. Quero ver bloqueio de ramo direito, eu vou para V1 e V2. As imagens são correspondentes. Foca na direita para ver ramo direito, foca nas precordiais esquerdas para ver ramo esquerdo. Então, bloqueio de ramo direito eu vou observar V1 e V2. E o que eu estou procurando? Eu estou procurando um QRS de morfologia RS, rão-linha. Estou procurando um QRS de duração aumentada, maior do que 120 milissegundos, com desvio do eixo para a direita. Fazendo assim, pessoal, facilmente vocês vão reconhecer os sinais de bloqueio de ramo direito e não vão deixar passar esse importante diagnóstico na nossa prática clínica. É isso aí, pessoal, esse era o recado de hoje, essa foi a nossa aula de bloqueio de ramo direito. Não deixe de aprender esses princípios que nós deixamos aí para você. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Se foi válido, se foi significativo para você, não deixe de deixar a sua curtida, não deixe de ativar o sininho, a gente vai continuamente subir vídeos e principalmente, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal para a gente saber que você está aí com a gente e que caminharemos juntos. Um grande abraço, pessoal, obrigado, tchau, tchau!